O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimentos dos oficiais generais promovidos no Palácio do Planalto. Em seu discurso, o presidente enfatizou que as Forças Armadas têm o papel de garantir liberdade e democracia para os cidadãos. O presidente disse: "O momento é de satisfação e alegria para todo o Brasil. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade e da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem de nossa nação." O presidente lembrou que a atuação das Forças Armadas está baseada em princípios e, por isso, elas têm a confiança do povo brasileiro. Bolsonaro disse: "Sempre costumo dizer que talvez tenhamos pela primeira vez um governo no Brasil que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Creio eu ser a base para o sucesso de todos nós, 210 milhões de brasileiros. Aos generais promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem, a certeza dos mesmos rumos de nossa nação. A confiança em suas Forças Armadas de ontem, de hoje e de sempre. De alguns princípios não abrimos mão. Isso está no coração dos senhores e na alma do povo brasileiro." O presidente agradeceu aos militares pelo compromisso com a defesa da pátria contra ameaças externas ou internas. Bolsonaro disse: "Como chefe da nação, a tranquilidade que tenho com o trabalho de vocês me conforta nos momentos difíceis. Obrigado por existirem, pela tradição e pelo compromisso e por darem a vida pela pátria se preciso for, quer sejam ameaças externas ou internas. Sabemos o que é bom para o nosso povo. A nossa liberdade não tem preço. Se é difícil lutar pela coisa certa com liberdade, imagine quando se perde. Mais importante que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Senhores generais, muito obrigado por existirem e por terem o compromisso de terem o Brasil acima de tudo." Assista. Convidamos as autoridades a retornarem ao palco. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, senhor vice-presidente da República, prezado amigo Braga Neto, contemporâneo de academia e nosso ministro da Defesa, senhores comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, senhores ministros, senhores e senhoras, senhores oficiais generais, o momento é de satisfação e alegria para todo o Brasil. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Sempre costumo dizer que talvez, pela primeira vez, nós tenhamos no Brasil um governo que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Creio eu ser a base para o sucesso de todos nós, 210 milhões de brasileiros. Aos senhores promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem, a certeza dos mesmos rumos da nossa nação, a confiança nas suas Forças Armadas de ontem, de hoje e de sempre. Alguns princípios não abrimos mão. Isso está no coração de cada um dos senhores, está na alma do povo brasileiro. Como chefe da nação, a tranquilidade que tenho, o trabalho de vocês me conforta nos momentos difíceis.
Obrigado por existirem. Obrigado pela tradição e pelo compromisso de dar a vida pela pátria, se preciso for. Quer sejam ameaças externas ou internas. Nós sabemos o que é bom e o que é justo para o nosso povo. A nossa liberdade não tem preço. Por vezes digo, se é difícil lutar pela coisa certa quando se tem liberdade, imagine quando se perde. Mais importante que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Senhores oficiais generais, ora promovidos, muito obrigado por existirem e pelo compromisso de ter sempre o Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Se os senhores quiserem me dar a honra de conhecer a minha sala com a respectiva esposa, ficarei muito feliz. Muito obrigado. Eu conheço o outro.